Imagina só essa cena, um cara de 1,96 de altura, pesando quase 115 quilos, com um jab que parecia um tiro de canhão. Esse cara dominou o boxe nos pesos pesados dos anos 90 até os 2000 e se tornou talvez um dos maiores campeões indiscutíveis do pesos pesados. Talvez o boxeador mais subestimado da história, talvez o maior peso pesado de todos os tempos, que tá praticamente esquecido nos dias de hoje, e a real situação de como ele tá hoje em dia também é muito triste. Esse aqui é Lennox Lewis, e é o tipo de história que me deixa inconformado. Um lutador que tinha tudo: tamanho, técnica, poder de nocaute, até um pouco de cabeça, talento, mas que nunca teve o brilho que merecia. E olha, não é exagero, muita gente no mundo boxe considera ele o melhor peso pesado de todos os tempos. Mas antes de eu te explicar o porquê, deixa eu te contar quem que é esse gigante. Lennox Lewis nasceu dia 2 de setembro de 65 em Londres, filho de pais jamaicanos. Era um moleque grande fisicamente, pesou quase 5 quilos ao nascer. O médico olhou pra ele e falou: cara, esse cara tem cara de Lennox. E foi assim que ele ganhou o nome dele. Mas Londres não era fácil. Lennox cresceu no East End, que era um bairro muito violento, e vivia se metendo em briga, como muitos boxeadores que a gente já contou história aqui nesse canal, né? Mike Tyson, George Foreman, cara, histórias muito parecidas, só que do outro lado do continente. Inclusive, se inscreve aqui no canal para você não perder absolutamente nenhuma dessas histórias, tá? E voltando aqui, a mãe dele era muito preocupada e tomou uma decisão drástica. Aos 12 anos, ela mandou o filho pro Canadá. E eu vou te falar, cara, essa mudança salvou a vida dele, porque no Canadá ele descobriu que ele era bom em praticamente tudo fisicamente. Futebol, o soccer, né, basquete, atletismo, e foi no boxe que ele achou o seu lugar. Ele começou a treinar sério em 1978 e rapidamente se destacou no boxe amador. Com 18 anos, ele representou o Canadá nas Olimpíadas de Los Angeles em 84. Acabou perdendo nas quartas de final. Mas sabe o que ele fez? Ele não virou profissional, ficou mais um ciclo, mais 4 anos como amador, né, boxe olímpico, porque ele queria o ouro olímpico. Aí em 1988, em Seul, Coreia do Sul, ele conseguiu. Na final ele enfrentou ninguém menos do que o Riddick Bowe, que ele venceu no segundo round, né, a luta, e o Lennox virou o primeiro super pesado olímpico a conquistar um título mundial profissional depois. Então esse cara vai ter uma história incrível que eu vou te contar. Depois das Olimpíadas, tomou o movimento natural de se tornar profissional do boxe e lutar ali com os grandes nomes. E olha que ele começou arrebentando, tá? Nos primeiros 10 meses, ele fez 10 lutas, uma por mês, e venceu todas por nocaute. Ele era uma máquina de destruição. Mas o momento que mudou tudo foi em outubro de 92, quando ele enfrentou um cara chamado Donovan Razor Ruddock, um canadense também duro, tá? Que tinha dado trabalho até pro Mike Tyson. Eu vou te contar essa história que ela é bem bizarra, essa luta, tá? Mas eu tenho que te falar aqui dos patrocinadores do canal, e não pula não, pô. Ouve aí, porque isso aqui ajuda a financiar o meu trabalho, e quem sabe isso vai te dar um descontinho também nas lojas parceiras. Dessa vez eu tô deixando todos os links de tudo que eu utilizo aqui na descrição. Luva, capacete, mochila, sapatilha de boxe. Se você quiser saber o meu kit completo, que eu recomendo, tá aqui na descrição. Eu já fiz vídeo review de todos os equipamentos que eu utilizo. Você pode confiar na minha recomendação. Eu fico muito feliz de quem já utilizou meus cupons ali nas lojas. Eu tenho cupom hoje na Máximo Boxing, tem o melhor custo-benefício de equipamentos de luva, capacete, mochila, etc, para quem luta. E também na Growth Suplementos, né? Eu tomo isso aqui, ó, ômega 3, para não ficar ruim da cabeça, tá? Porque ficar ruim da cabeça, cara, o cérebro aqui ajuda bastante com ômega 3. Ômega 3, cafeína, whey protein, creatina, tudo você encontra na Growth, melhor custo-benefício também. Então eu só tenho parceria com produtos estratégicos com custo-benefício bem alto para vocês. Tanto na Máximo quanto na Growth, se você comprar no site deles, utilize o cupom FALA, você garante o seu desconto. Se você decidiu comprar no Mercado Livre, use o link que tá aqui na descrição também, porque esse link é um link de afiliado, uma parte vem para mim e ajuda a produzir cada vez mais vídeos contando grandes histórias para vocês. Aliás, esse vídeo do Lennox Lewis foi um dos mais pedidos que eu já recebi, então espero que vocês apreciem o resto dessa história. Bom, a luta foi contra o Ruddock, que foi um massacre. Logo no primeiro round, o Lennox derrubou ele com um direto brutal. No segundo, mais uma queda. Aí no início do terceiro, acabou. Nocaute técnico. Com essa vitória, o Lennox virou o desafiante obrigatório do cinturão da WBC, com apenas 10 lutas. E aí que vem a parte mais engraçada. Esse Riddick Bowe, que era o campeão na época, simplesmente se recusou a lutar com ele. Literalmente jogou o cinturão da WBC no lixo para não ter que enfrentar o Lennox. Então assim,
a WBC declarou o Lennox como campeão mundial em dezembro de 92 e ele se tornou o primeiro campeão britânico dos pesos pesados no século XX, nem tendo que lutar. Olha que facilidade. Mas não foi essa facilidade toda, nem tudo foram flores, né? Porque em 94 o Lennox enfrentou Oliver McCall, que era um azarão desconhecido, né? Ninguém acreditava no McCall. E no segundo round aconteceu um impensável, um direto, né, de direita certeiro que pegou o Lennox de surpresa e derrubou ele. O Lennox levantou, mas o árbitro parou a luta. Foi uma derrota chocante. E muita gente começou a duvidar. O que será que tem no queixo do Lennox? Será que era um vidrozinho aqui dentro? Bom, depois dessa derrota para o McCall, o Lennox fez uma mudança crucial. Ele viu para a carreira dele que ele precisava de mudanças drásticas e trocou de treinador. Contratou Emanuel Stewart. Esse nome era uma lenda do boxe, um cara que transformou o estilo dele. O Stewart ensinou o Lennox a utilizar melhor a sua altura, o seu alcance, ser um cara mais técnico, mais cerebral, e essa diferença foi absurda para a carreira dele. O Lennox voltou com tudo. Voltou e venceu grandes nomes, como o Tommy Morrison, por exemplo, numa sequência de 4 nocautes absurdas. E foi em 97 que ele teve a revanche contra aquele McCall, aquele cara que tinha ganhado dele, o azarão, e essa luta foi bizarra, porque o McCall simplesmente entrou num colapso mental no ringue. No terceiro round ele parou de lutar e começou a chorar, se recusou a voltar pro canto. O árbitro não teve escolha. Parou a luta e o Lennox recuperou o título. Mano, imagina ser tão foda que um cara se recusa a lutar com você e o outro começa a chorar no ringue, mano. Isso aqui é o puro suco do medo. Mas a verdadeira prova de grandeza chegou em 99, quando o Lennox se enfrentou Evander Holyfield, cara. Um dos maiores nomes dos pesos pesados da história, numa luta de unificação de cinturões, que era para ser a consagração de um desses dois boxeadores, né? Quem ganhasse ia unificar vários cinturões de várias organizações diferentes. Se você não sabe como funciona, né, que tem 4 organizações do mundo do boxe, eu já expliquei em outro vídeo, procura aqui, Esquiva Falando, cinturões do boxe, que você vai encontrar esse vídeo. E eu vou te falar que essa luta com o Holyfield podia ser dura, mas ele dominou a luta, jogou mais golpes, controlou a luta, fez tudo certo. Quando acabou, todo mundo, os fãs, comentarias, imprensa, sabia que o Lennox tinha vencido. E aí veio a decisão dos juízes, né, para confirmar tudo aquilo. Mas não, empate. Foi um roubo descarado, cara. Tão escandaloso que até o estado de Nova York abriu uma investigação sobre a luta. A mídia britânica e americana explodiram, mas o Lennox manteve a calma, conseguiu a revanche 8 meses depois e dessa vez não deu para ninguém duvidar. Vitória clara por decisão unânime. E assim ele se tornou o campeão indiscutível dos pesos pesados, unificando todos os cinturões: WBC, WBA, IBF e WBO. Parecia então que Lennox Lewis finalmente ia ter o reconhecimento que merecia. Defendeu o título contra Michael Grant, que seria um nocaute brutal no segundo round. Depois, Francis Boccia, David Tua. Cara, grandes lutas que ele fez para defender aquele cinturão. Mas chegamos em 2001, o golpe mais duro da carreira dele. Lennox estava escalado para enfrentar o Hassim Rahman, um lutador desconhecido, mais um azarão. Odds ali, né, para quem gosta de odds ali, 20-1. Ninguém dava nada para esse Rahman. E o Lennox estava até confiante, até demais. Sabe quando você tá, tipo, tranquilo e despreocupado? Passou parte do camp filmando um papel em um filme, né? Não sei quem já assistiu 11 Homens e um Segredo. O Lennox estava lá, ficou lá em Las Vegas, ao invés de estar treinando, focado. E a luta foi lá na África do Sul, num lugar que tinha uma alta altitude. E no quinto round, o Rahman acertou um direto devastador que fez o Lennox cair nocauteado. Perdeu 3 cinturões de uma vez só para um azarão. Foi bem humilhante, a imprensa destroçou ele. Disseram até que ele tinha subestimado o adversário, que não tinha levado a sério a luta da preparação. Mas sabe o que diferencia um campeão de verdade? É a resposta que ele dá depois da queda. O Lennox não fugiu, adicionou uma cláusula de revanche no contrato e em novembro do mesmo ano, os dois se enfrentaram de novo. Só que dessa vez, amigão, o Lennox queria, né? Ele estava preparado, treinou de forma impecável, foco total. Quarto round, ele acabou com o Rahman, um direto monstruoso que deixou o cara estirado na lua. O Lennox recuperou os 3 cinturões, calou todo mundo que tinha justificado ele. Depois de reconquistar os seus títulos, Lennox conseguiu o que todo mundo queria: a luta contra Mike Tyson. Esse aqui é o grande ápice da carreira de Lennox Lewis, né? Esse confronto tinha planejado desde 96, todo mundo queria ver essa luta. Era a luta que todo mundo aguardava, né? Tinha Mike Tyson e Holyfield, Mike Tyson e Lennox Lewis.
E agora, em 2002, os dois se encontrariam no ringue. O Tyson estava no final da sua carreira, mas ainda tinha um nome, tinha aquela mística. E o Tyson, cara, ele não era o Tyson dos últimos anos, mas o Tyson, pra você ter uma ideia, cara, pra você ver o bastidor dessa luta, ele antes, ali bem alguns anos antes, já tinha ameaçado a comer os filhos do Lennox e transformou a coletiva num circo, mordeu a perna dele. Cara, foi loucura. O cara realmente provocou, criticou e gerou um marketing absurdo para essa luta. Mas a luta aconteceu, as provocações aconteceram e quando a luta começou, amigão, ficou claro quem era superior. O Lennox usou seu jab como uma lança, mantinha a distância, né, não deixava o Tyson chegar com o picabu, controlou cada round e no 8º round colocou aquele uppercut devastador que foi seguido com um direto de direita perfeito e o Tyson caiu nocauteado. Foi um momento de coroação da carreira de Lennox Lewis, de uma nova geração do boxe. Ele provou que, sem sombra de dúvidas, era o melhor peso pesado da sua geração. Mas a pergunta é, quem lembra de Lennox Lewis? A galera lembra do Mike Tyson, né? Ele é um cara que não teve o reconhecimento que o Mike teve, por exemplo. A última luta de sua carreira aconteceu um ano depois, em 2003, contra outro grande nome, né? Vitaly Klitschko. Nossa, isso aqui é loucura. Essa luta foi uma guerra, amigão. E o Vitaly surpreendeu todo mundo, né? Nos primeiros rounds estava dominando o Lennox, ganhando ali nos cartões de juízes, mas no 3º round, o Lennox abriu um corte feio em cima do olho esquerdo do Vitaly. Round após round, né, o corte piorava. E o Lennox não é nada burro, né, já lutava ali há muito tempo, tinha experiência, focava em golpear o olho do cara para aumentar o corte e ter que parar a luta. Transformou o rosto do Vitaly numa máscara de sangue. Então foi no 6º round que o médico examinou e disse, não dá mais, luta interrompida. O Vitaly precisou fazer, amigão, 60 pontos. Eu já tomei ponto, eu já abri o braço quase inteiro aqui, ó. 24 pontos. Cara, imagina 60 pontos na cara. Coisa pra caralho. Isso diria, então, na época, que foi uma vitória técnica pro Lennox. E logo depois, em 2004, ele anunciou a aposentadoria dele. Saiu no auge. Campeão mundial, reinante, algo raríssimo no boxe dos pesos pesados. Derrotou três grandes nomes, né, no mundo do boxe dos pesos pesados. Holyfield, o Klitschko e o Mike Tyson. E agora vamos falar real. Porque o Lennox Lewis poderia ser considerado o melhor peso pesado de todos os tempos? Será que é exagero falar isso? Primeiro, tamanho. O cara tinha 1,96, 2,13 metros de envergadura. E o cara é diferente de outros gigantes. Ele não era tão desajeitadozão. Ele tinha um jab muito preciso, uppercut letal, footwork impressionante para um cara daquele tamanho. Segundo a inteligência tática, ele não era só força bruta, ele era um enxadrista do ringue. Estudava o adversário, adaptava o estilo, executava plano, sabia defender, sabia atacar, tinha poder de nocaute, tinha cabeça. Ele venceu tudo do mundo da sua geração. Holyfield, Tyson, Vitaly Klitschko, Hassan Rahman, Donovan, Ruddock. Cara, ele se vingou de todas as suas derrotas, foi o campeão dos pesos pesados a se aposentar vencendo todos os adversários que já o derrotaram. Quarto, ele nos últimos 20 anos foi o único campeão indiscutível. É claro que agora, né, o Alexander Usyk conseguiu esse feito de se tornar um campeão indiscutível nos pesos pesados, mas o cara ficou 20 anos com esse título de ser o último cara que foi o campeão indiscutível da categoria. E olha que tem mais, tá? O currículo físico dele é impressionante. Mais de 3.000 dias como campeão mundial. Quarto maior reinado da história dos pesos pesados. 14 defesas de títulos bem-sucedidas. Venceu 15 campeões mundiais diferentes. Muitos especialistas colocam ele até acima ali de Muhammad Ali, tá? Tem alguns que colocam, o cara tem habilidade pura. É claro que o Ali tinha velocidade, movimento, QI de luta, era importante historicamente pro boxe, mas o Lennox Lewis tinha 5 centímetros a mais de altura, mais alcance, pesava mais, tinha vantagem física, uma técnica já refinada. É obviamente, né, como boxe em tempos modernos não dá pra gente comparar quem ganharia numa luta, né, Ali ou o Lennox Lewis. George Foreman ou Lennox Lewis? Cara, difícil saber, né? A gente sabe que ele ganhou do Mike Tyson, né? Que a galera considera um dos maiores pesos pesados da história. Eu quero que você coloque a sua opinião aqui nos comentários, tá? Mas olha, eu vou te falar que a realidade dessa história é como ele tá hoje em dia. Mas antes de eu te contar, coloca aqui nos comentários o que você acha do Lennox Lewis. Ele é talvez um dos boxeadores mais subestimados da história? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Porque agora essa história começa a tomar um lado mais sombrio, tá? Que realmente me deixa triste. Lennox Lewis dominou o boxe, conquistou tudo e se aposentou invicto contra todos os adversários. E hoje,
praticamente ele tá esquecido do mundo do boxe. Enquanto o Mike Tyson virou um meme, virou um cara que todo mundo respeita hoje em dia, faz podcast, aparece em filme, é assunto toda hora, Lennox Lewis virou uma lenda discreta, que tá lá em Miami com a esposa dele, a Violet Chang, 3 filhos. Tem dinheiro, claro, legal, conseguiu juntar um patrimônio bacana, que está estimado aí em 140 milhões de dólares. Tem mansões, carros de luxo, uma vida confortável. Mas falta algo, reconhecimento, que é muito importante no mundo boxe. Tenho certeza que muitos boxeadores trocariam todo o seu dinheiro por reconhecimento. Em entrevistas dá para sentir que ele foi esquecido. Ele mesmo já disse que nunca recebeu o amor que ele esperava, que ele merecia, principalmente do público britânico. E hoje, quando fazem listas dos maiores de todos os tempos, o nome dele raramente aparece ao lado de Ali, Tyson, Foreman, o que é uma injustiça tremenda. Eu mesmo fiz minha tier list dos 8 maiores de todos os tempos, mas que eram de qualquer categoria, e ele não apareceu na minha lista. Isso porque também é importante não só boxear, mas fazer um bom marketing. Talvez o Tyson foi pior, mas soube fazer um bom marketing. Mesma coisa para Foreman e Ali. De certa forma, continua sendo uma injustiça tremenda o que fizeram com ele. O tão dominante que ele foi, tão completo, tão profissional, e simplesmente sumiu do radar. Ele também não busca os holofotes, não fica pedindo atenção, não faz conteúdo, faz algumas análises de boxe de vez em quando, participa de eventos esporádicos, vai como comentarista na TV, mas nada comparado a qualquer ex-campeão, seja olímpico ou profissional. E sabe o que eu acho triste de verdade aqui? A nova geração nem conhece ele. Se perguntar para um fã de boxe novo, o que você sabe sobre Lennox Lewis? Muitos vão dar os ombros, ou falar que foi um campeão indiscutível dos pesos pesados, ou enfim. Ele, na verdade, foi o último gigante verdadeiro numa era de ouro do boxe. Hoje, uma lenda esquecida. E é o tipo de história que me faz pensar. Às vezes, ser melhor não é suficiente. Você precisa parecer o melhor. Precisa ter carisma, precisa ter marketing, precisa ter uma persona que vende. E o Lennox era sério até demais, focado até demais, profissional demais. Mas eu vou te contar uma coisa. Para quem realmente entende de boxe, para quem estudou a história do esporte, Lennox Lewis é inesquecível. Esse sim é um dos maiores, se não o maior peso pesado da história dos boxes. E se você ficou interessado nessa história e no meu top 8 de qual que é os melhores boxeadores de todos os tempos, eu vou deixar esse vídeo para você agora assistir. Lembrando, tá tudo na descrição aí, caso você queira ver todos os produtos que eu utilizo nos meus treinos, com certeza eles vão te ajudar também. Só produto de qualidade, nunca vou te recomendar um produto ruim. Tamo junto, forte abraço e até mais.